Amém? Nós temos que se atentar àquilo que o Senhor fala em nossas vidas. Amém? Queria estar compartilhando uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 4. Aleluia! Glória a Deus. Lucas, capítulo 8, no versículo 4, amém? Lucas 8, 4 diz assim: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Podemos escutar? Irmãos, creio que todos já conhecem essa palavra, muito conhecida, uma palavra muito ministrada, né, a nossos corações. Creio que é uma das parábolas que as pessoas mais ministram e falam, né? Essa palavra vem falando de quando Jesus ali, ele estava passando de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, como diz o versículo 1 do capítulo 8. E vem falando ali que quando Jesus, ele passa sobre aquelas cidades e aldeias, ele começa a expulsar demônios. Ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a fazer milagres. E grandes mulheres ali que se passaram diante de Jesus, querendo uma cura sobre um demônio que estava sobre ela, o Senhor Jesus libertou. E a palavra fala agora no versículo 4, que uma multidão estava ali se juntando diante de Jesus para que ele pregasse a palavra. Então Jesus ele pregou a parábola do semeador. A parábola, para quem não conhece, a parábola são histórias em que Jesus ele cria para uma interpretação do ensinamento de Deus, diante da doutrina de Deus. E essa parábola do semeador vem falando assim, que certo semeador foi a semear e jogou as suas sementes sobre 4 terras. A primeira terra, a semente caiu sobre terra seca. E os passarinhos vieram e comeram, pois a semente ela não germinou. A segunda terra, a semente caiu em meio às pedras, e por falta de umidade, a planta não cresceu. Por falta de umidade e também por falta do ambiente preparado, as rochas não deixaram que a planta criasse raiz. A terceira terra caiu sobre os espinhos, e quando aquela planta germinou, os espinhos sufocaram aquela planta, e não cresceu, mas morreu. E na quarta terra, aí sim, a semente caiu sobre terra fértil. E aquela semente germinou e deu frutos, dando 100, 1000 por 1, e assim crescendo essa semente. E no versículo 9, Jesus vem dando a explicação dessa parábola. E aquilo que o Senhor fala nas nossas vidas com essa parábola, é que as sementes plantadas em terras diferentes, essas sementes, elas são a palavra verdadeira de Deus. E as terras, elas são o nosso coração, de maneira a que ele se tem se preparado. Muitas vezes, na primeira terra, que caiu sobre terra seca e os passarinhos comeram, foram a palavra em nosso coração sendo ministrada. Que o diabo, ele por brecha, ele pegou essas sementes, ele catou a palavra de Deus no nosso coração e não deixou que a palavra frutificasse. Na segunda terra, a palavra foi ministrada em nossos corações em pedras, que muitas vezes, aquilo que tem se passado no nosso dia a dia, nós temos sufocado a palavra de Deus e não temos deixado a palavra criar raiz. E isso não tem deixado a palavra germinar em nosso coração como uma semente a brotar. As pedras, as rochas sobre o nosso coração, nossos desejos, muitas vezes não tem deixado a palavra ela criar raiz. E sobre a terceira
terra, que é o nosso coração, a palavra caiu sobre os espinhos. E as dificuldades do dia a dia, as aflições do dia a dia, os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, têm sufocado a nossa palavra. E ela não tem germinado. Nossas dificuldades do dia a dia, nós temos absorvido a palavra, e é como se essas dificuldades têm sufocado a palavra que tem sido ministrada nos nossos corações. E ela não tem germinado e não tem dado fruto. Mas a palavra fala agora, Jesus ele ministra e explica que nosso coração tem que ser como uma quarta terra, que quando a palavra do Espírito Santo é ministrada nos nossos corações, ela tem que cair em terra boa, tem que germinar e tem que dar fruto. O nosso coração tem que ser como terra preparada, terra fértil, para que quando a palavra, como um culto desse, for ministrado nos nossos corações, nós temos que deixar a palavra do Senhor fluir, nós temos que deixar a palavra de Deus germinar. Aquilo que o Senhor fala nas nossas vidas, é que há quanto tempo nós temos deixado de lado a palavra de Deus? A palavra muitas vezes tem sido ministrada, mas nós muitas vezes temos deixado passar. Não temos preparado o nosso coração para receber a palavra de Deus. Porque quando nós não preparamos o nosso coração para receber a palavra de Deus, ela é como a primeira terra. Ela só cai, mas ela não germina. Ela não dá fruto. Nós não prosperamos. Nós não produzimos. A nossa vida não vai para frente. A nossa semana não corre bem. Nós não praticamos a palavra de Deus. Em Mateus 3,8 fala: deem frutos dignos de arrependimento. A palavra fala em Tiago, capítulo 1, diz: não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. A nossa palavra, quando ela ministrar no nosso coração, ela tem que dar fruto. Nós temos que praticar ela. E como que nós, não só preparamos o nosso coração para receber a palavra, como que nós recebemos a palavra de Deus? Praticando. Quando nós colocamos a palavra em prática, nós damos fruto. A semente germina. É como se nós estivéssemos regando a cada dia mais essa semente para germinar. Lendo a palavra, louvando o louvor, levantando na graça de Deus, adorando, dando alimento, adubo, e dando também o de regar para essa planta, essa palavra do Espírito Santo nos nossos corações, para que ela germine, para que ela dê fruto. Essa palavra tocou muito forte no meu coração, o Senhor ministrou fortemente no meu coração, para nós não cochilarmos em meus pensamentos, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Pois em todo tempo a palavra tem sido ministrada, e nós muitas vezes temos deixado passar. O inimigo tem minado as nossas forças, minado a nossa semente, e a palavra não tem produzido fruto no nosso coração. E a palavra do Senhor fala no último versículo que nós lemos: quem tem ouvidos, ouça. Amém? Essa palavra que o Senhor deixou no meu coração, amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Margarida? Eu vi uma Margarida.